Vamos ler a palavra do Senhor, que nos fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. É capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Glória a Jesus. Amém? Vamos ler então. É um texto grande, mas que nós precisamos fazer toda a leitura. São 16 versículos, porque senão depois não vamos entender totalmente, né? Então vamos ler. Diz assim: a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche teus olhos. Querido Senhor, Deus maravilhoso e eterno, eu te dou graças mais uma vez, ó Pai, porque posso estar aqui junto com os irmãos, para adorar o teu santo nome e para aprender de ti, da tua palavra. E em nome do Senhor Jesus eu peço, vem me usar, Espírito Santo, conforme for da sua santa vontade. Que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça na minha vida, nas minhas palavras, nesta pregação, nesta igreja, na vida de cada um que aqui está. Senhor, que este culto seja para ti, para mais ninguém, para a tua glória, Jesus. Deus maravilhoso, ensina-nos a tua palavra. Fala, Espírito Santo, fala através de mim, em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Veja só, o que nós lemos aqui é uma das parábolas que o Senhor Jesus contou no seu ministério. Mas essa parábola não é muito pregada. Ela é uma das menos conhecidas. E ela tem uma mensagem muito importante para nós. Ela tem uma mensagem para o nosso
dia a dia, para a nossa maneira de viver. E como nós lemos aqui então, no capítulo 20, nós lemos que Jesus está falando a respeito de trabalhadores e de um senhor que contratou esses trabalhadores. Só que para nós entendermos melhor essa passagem, esse texto do capítulo 20, nós temos que olhar um pouquinho antes para o capítulo 19, nós não vamos ler, mas eu vou só citar, para nós vermos o contexto da história. Porque texto, fora de contexto, é motivo para pretexto. Isso é a teologia que fala, Porque a gente precisa conhecer o texto que está inserido, aquilo que nós lemos, para daí a gente poder entender. Então, no capítulo 19, Jesus estava falando com o jovem rico e também a respeito do perigo das riquezas quando os discípulos questionaram eles. Então os discípulos, vendo que Jesus tinha tido aquela conversa com o jovem rico, que está em 19:16, o jovem rico não quis abandonar tudo o que tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus. E aí então os discípulos ficaram um pouco assustados, Porque disseram assim, mas então, quem vai entrar no céu se os ricos não vão entrar no céu? Aí Jesus começou a explicar que não era assim. Ele não estava dizendo que os ricos não vão entrar no céu, mas que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas ele não disse que não vão entrar. Jesus aqui não está se referindo à riqueza que é pecado. Não é pecado, nada disso. Mas ele estava dizendo que quem é apegado às riquezas, que quem deixa que o dinheiro, que as riquezas o dominem, esses sim não entrarão no céu. Mas essa era a história do jovem rico, Ele não quis Jesus, ele preferiu ficar com as riquezas. E daí Jesus começou a explicar, e Pedro, no versículo 27 do capítulo 19, Pedro falou assim, Então lhe falou Pedro, eis que nós quem? Os discípulos. Tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Aqui Pedro estava dizendo, questionando o Senhor Jesus para saber mais. E quem abandona tudo para te seguir? Tem alguma recompensa? Nós, os discípulos, vamos ter alguma recompensa? Só que essa pergunta de Pedro aqui, é claro que ele ficou em dúvida pela história, do jovem rico, e que Jesus estava explicando sobre a riqueza, mas nos mostra uma pergunta assim bem ambiciosa, materialista, é a palavra correta. Materialista. Por quê? Porque ele estava dizendo assim, mas nós deixamos tudo, nós vamos ter algum prêmio? E aí Jesus respondeu para ele, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, essa palavra aqui é muito importante, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele estava falando aqui para os discípulos. E no versículo 29 ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Aí ele veio com essa parábola a respeito dos trabalhadores na vinha para explicar essas palavras que ele disse para Pedro. Que ele disse que aquele que tiver deixado alguma coisa ou alguém para servir a Jesus, não significa que você tem que abandonar a tua família e dizer agora eu sigo só a Jesus. Não é isso. Não foi isso que Jesus falou. Mas sim no sentido de, se for preciso eu deixo, mas de Jesus eu não deixo.
Amém? Então esse é o sentido correto. Mas Jesus não está mandando nós abandonarmos família. Ele está dizendo que nós temos que amar a Ele acima de qualquer outra pessoa. Amém, irmãos? Entendido isso? E aí então ele veio com a parábola dos trabalhadores na vinha. Como eu já falei, então essa parábola ela não é muito pregada, ela não é muito ensinada, mas ela tem uma lição muito maravilhosa para nós. Aqui quando fala, que eu disse ali que a palavrinha era importante, da regeneração. Os que me seguistes quando na regeneração. A regeneração aqui é a transformação que nós recebemos de Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Então é a nossa mudança de vida, é a regeneração que é seguida pela salvação. Então esse contexto aqui o Senhor está nos ensinando, e nós já vamos entender pela parábola, que a nossa recompensa é a salvação. Amém? É essa a nossa recompensa. Então veja só, nós lemos aqui que o Senhor, né, o dono da casa, que aqui está se referindo como um símbolo para o Pai, para o Deus Pai, ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Porque nos tempos bíblicos, irmãos, era costume que as pessoas que queriam trabalhar naquele dia, elas iam bem cedinho para a praça da cidade, antes das 6 da manhã, e ficavam esperando lá quem chegasse para oferecer trabalho para elas. Então, olha só, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. Esse dono de casa aqui é uma palavra que vem do grego, que significa também o proprietário da vinha. Tá? Então, o proprietário da vinha saiu bem cedo, antes das 6 da manhã, e foi para a praça, para contratar empregados para ele. E quando ele chegou lá, então, ele combinou com alguns que estavam lá na praça e que queriam trabalhar naquele dia, diz ali no versículo 2, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então ele encontrou algumas pessoas que queriam trabalhar e disse, se vocês forem trabalhar na minha vinha, no final do dia eu pago 1 denário. E eles aceitaram e foram para a vinha daquele senhor. E aí então esse 1 denário era a moeda da época, era uma moeda de prata do Império Romano. E com essa moeda, o que recebia essa moeda, então, pelo dia de trabalho, era o salário de um dia de trabalho. Ele poderia comprar 8 quilos de pão. Eles usam o pão como exemplo, porque é a maneira de representar o alimento, né? Então, 1 denário era o salário do dia, e com este salário, então, a pessoa podia comprar 8 quilos de pão. Não significa que ela ia gastar tudo em pão, mas é o exemplo que a gente tem para saber o que poderia ser feito com esse 1 denário. E eu fui pesquisar, né, tentar encontrar um valor para o nosso dinheiro de hoje, nesse 1 denário. É claro que tem muita diferença hoje, né, de moeda, mas se continuasse o valor dessa época aqui, dessa moeda romana, hoje 1 denário valeria 49 centavos. Então imagina que, claro que teve muitas mudanças monetárias e tudo, né? Mas para nós entendermos, então, era o salário de um dia. E se fosse no nosso caso aqui, do nosso dinheiro, da nossa moeda, seria muito pouco, né? 49 centavos. Então assim, mas isso aqui é só a título de curiosidade para os irmãos. Mas esse denário, então, era o preço que o senhor da vinha determinou que iria pagar para aquelas pessoas que fossem trabalhar na vinha dele. E a palavra nos diz que então esses ele contratou às 6 da manhã. Às 6 horas da manhã,
Ele saiu e foi contratar os primeiros. Mas a Bíblia continua nos falando aqui, como nós lemos, né, no versículo 3, ó, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. A 3ª hora, às 9 horas da manhã. Então ele saiu às 6 da manhã, às 9 da manhã, depois você continua lendo, diz aqui as outras horas, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Então ele saiu nesses 5 horários. E em cada um desses horários que ele foi na praça, ele contratou alguém para trabalhar na vinha dele. E nós observamos aqui, ó, aqueles que ele contratou às 6 da manhã, iriam trabalhar até às 6 da tarde. Então eles trabalharam o dia todo. Mas ele foi contratando ao longo do dia. Então, cada vez que ele contratava alguém, aquela pessoa ia trabalhar menos que os que começaram primeiro. Certo? E aí, então, diz o seguinte, ó. Só para nós resumirmos, na última hora, na hora 1/10, que era às 5 da tarde, diz ali no versículo 6, saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Mas eram 5 da tarde e o trabalho terminava às 6. Então, eles iriam trabalhar apenas 1 hora. E para esses que ele contratou depois, ele não disse que daria 1 denário. Ele falou que daria 1 denário para os primeiros. Para os outros ele disse, vou lhes dar o que for justo. Entendido, irmãos? Amém? E daí chegou, né, o momento, o final do dia, né? O momento de acertar com os trabalhadores. Daí no versículo 8 diz assim, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, os das 5 da tarde, recebeu cada um deles 1 denário. Ele não tinha dito que daria 1 denário, ele disse que daria um preço justo. Mas ele deu 1 denário. Aí que aconteceu o problema, aí que começou a reclamação. Porque quando chegou na vez dos primeiros, que foram aqueles que começaram às 6 da manhã, eles reclamaram. Né? Diz ali, ó, no versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque eles pensaram assim, se quem trabalhou 1 hora recebeu 1 denário, então nós que começamos às 6 da manhã vamos receber bem mais. Né? E talvez, vamos imaginar assim que seria o pensamento da maioria das pessoas. Não, quem trabalhou mais recebe mais, né, irmãos? Mas justamente por isso que eu falei que essa parábola nos traz uma lição muito bonita. Porque ela nos demonstra a bondade do proprietário da vinha. Que é símbolo do Pai. Amém? Então olha só que daí o Senhor, né, respondeu para quem reclamou. Vamos ler o 11 e o 12 também, que diz assim, ó, mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Era o que ele tinha combinado, né? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Então ele disse, olha, se eu quero pagar o mesmo valor para eles, eu posso porque o dinheiro é meu.
Não me é lícito, ele estava dizendo, então não é correto eu fazer do meu dinheiro o que eu quero? Amigo, não te faça injustiça, não combinaste com... Tá, versículo 14. Agora o 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então a bondade daquele senhor da vinha, do proprietário da vinha, causou uma inveja nos trabalhadores. Mas então ele disse, porque eu sou bom, você está achando ruim? Quer dizer, ele era o patrão, vamos dizer assim, ele podia pagar o tanto que ele quisesse. Ele não mentiu para os primeiros, ele disse, vou dar 1 denário. E deu 1 denário. Só que ele deu o mesmo valor para os que trabalharam menos. E aí que causou, né, a revolta. E isso aqui então, irmãos, nos ensina que a bondade de Deus, muitas vezes, causa em alguns dos seus filhos inveja. Como assim, pastora? Olha só. Quantas são as vezes que chegam pessoas novas na igreja, às vezes é a primeira vez que vem no culto, nunca tinha entrado numa igreja, ouviu a palavra pela primeira vez, e nessa primeira vez que entrou na igreja já foi abençoado. E enquanto muitos que estão na igreja às vezes há vários anos, não conseguiram ainda receber uma bênção que pedem. E aí causa o quê? Causa inveja no coração desses que estão há mais tempo e que ainda não receberam, por causa daquele que chegou agora e já recebeu. Deu para entender a comparação? Então aqueles que estão há mais tempo na igreja é como os trabalhadores que começaram às 6 da manhã. Que se acham merecedores de um pagamento, de uma recompensa maior, porque já estão há mais tempo servindo a Deus, porque já estão há mais tempo na igreja, vamos dizer assim, porque já estão há mais tempo, né, conhecendo a palavra do Senhor. Só que essa parábola aqui, irmãos, ela nos ensina justamente isso. Que Deus é soberano. Aqui o Senhor da vinha é o símbolo do Pai. Então, quando Ele paga a mais para aqueles que começaram a trabalhar tarde, mas que receberam o mesmo valor de quem começou no clarear do dia, Ele está mostrando a sua bondade. Então, uma pessoa entrou pela primeira vez na igreja e já foi abençoado. E aí alguns ficam, mas olha... já recebeu a bênção, eu estou lá há 30 anos, e aí Deus ainda não atendeu meu pedido. Não é assim? Vocês já viram alguém com certeza falando assim, ou se não falou, pelo menos pensou, né? Porque isso acontece. Mas o que nós temos que entender então, é que a vontade soberana de Deus, ela é sobre tudo e sobre todos. A misericórdia de Deus está sobre todos. A palavra do Senhor nos diz que Deus envia o sol sobre justos e injustos. Imagine se Deus mandasse o sol só para os que são dele. Se Deus mandasse o sol só para quem faz o bem, não iria funcionar. Deus tem que mandar o sol para todos. Sendo bom ou sendo mal. Então a misericórdia de Deus é sobre todos. E Ele dá o que Ele quiser, para quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Entendido, irmãos? Então essa parábola nos ensina isso. Que quando se trata questão de recompensa, nós somos muito egoístas, irmãos. Porque nós nos comparamos com os outros e dizemos assim, eu mereço mais. Eu sirvo a Jesus há tanto tempo. Aquele lá chegou agora.
Deus não podia já ter respondido para ele. Deus tinha de responder para mim. Ou qualquer outro exemplo, vocês entenderam, né? O sentido do exemplo. Então, quando se trata de recompensa, nós não temos condições de nos recompensar. Porque nós somos egoístas. Nós somos muitas vezes pessoas que olham só para o próprio umbigo. Não nos preocupamos com os outros. Então, veja só. Quando Deus o Senhor da vinha pagou o mesmo valor para todos eles, Ele estava mostrando que todos são iguais. Que assim como aqueles primeiros trabalhadores precisavam do 1 denário para sustentar a sua família, os que começaram às 5 da tarde também tinham família e precisavam sustentá-los. Então ele foi misericordioso e pagou o mesmo valor para todos. Pagando o mesmo valor para todos, provocou inveja. Então, quando nós queremos ser justos, quando nós queremos dizer assim, tal pessoa não merece, eu é que mereço, nós estamos sendo egoístas, assim como foram os primeiros trabalhadores, porque eles concordaram em receber 1 denário e agora estavam reclamando. Então nós somos assim, nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, mas igual a pergunta de Pedro, que foi bem materialista, ali Pedro estava representando aqueles que vêm para o Senhor apenas com o interesse de receber alguma coisa, tanto na vida material como na espiritual. O que eu vou receber se eu aceitar Jesus como Salvador? Qual vai ser a minha recompensa? Qual vai ser o meu prêmio? Mas e precisa mais recompensa do que a salvação da alma? Então aqui está nos dizendo que a recompensa é a salvação. Nada mais. Assim como a recompensa para os trabalhadores foi o pagamento de 1 denário, igual para todos. Então todos nós, independente do que somos, do que fazemos, do que falamos, do que pensamos, diante de Deus nós somos iguais. Se Jesus morreu por mim, mas Ele morreu também por você. Amém, irmãos? Então a salvação é a recompensa, é o nosso pagamento. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E ninguém tem o direito de querer cobrar a Deus de alguma coisa. Porque Deus não deve nada para ninguém. Nós somos salvos através da sua misericórdia e da sua graça. Então nós somos salvos porque Ele quis nos salvar. Porque Ele é bondoso. Não porque nós merecemos. Como eu já falei várias vezes aqui para vocês. O que nós merecemos? O inferno. Todos nós merecíamos o inferno. Ai, pastora, eu não sou uma pessoa má. Se eu não posso ajudar, eu também não atrapalho. Eu não mereço o inferno. Merece. Todo ser humano merece o inferno. Porque nós nascemos já em pecado. Não que o bebezinho já pecou, mas nascemos em pecado por causa do pecado de Adão. Então o pecado já está em nós, no nosso sangue. Então quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. E o pecado nos separa de Deus. Então todos nós merecemos o inferno. Todo ser humano. Não existe um que possa dizer, não, eu não mereço o inferno. Merece o inferno. Então o que nós merecemos, irmãos, é o inferno. Aqueles trabalhadores mereciam o salário que eles tinham combinado. E agora estavam reclamando porque os outros receberam igual. É a mesma coisa que nós olharmos para alguém que seja, vamos dizer, que menos valorizado, ou que seja menos
que tenha conseguido menos na vida e dizemos assim, não, você não merece nada. Eu lutei, eu consegui, eu conquistei, eu mereço. Se alguém merece alguma coisa, sou eu, porque eu com o meu braço eu consegui. Não. Você merece o mesmo que ele, o inferno. Os dois merecem iguais. Mas pela misericórdia de Deus, ele enviou Jesus para nos salvar. Amém? Então nós merecemos o inferno, mas a misericórdia do Senhor nos salvou. Então quando diz ali que os que trabalharam apenas 1 hora, e não somente estes, mas aqueles que ele contratou também às 9 da manhã, os que ele contratou ao meio-dia, o que ele contratou às 3 da tarde e os das 5 da tarde, receberam todos eles também o mesmo valor, 1 denário. Então aqui nos mostra que somos iguais diante de Deus. Eu não sou melhor que você porque eu estou aqui em cima te ensinando a palavra. Você não é melhor do que eu, nós somos iguais. Então não importa o que nós fazemos, diante de Deus nós somos todos iguais. Amém? Ficou entendido isso, irmãos? E que é a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a misericórdia de Deus que importa para nós sermos salvos. Então as pessoas que, como a pergunta de Pedro disse, fazem assim, o que eu vou receber? Eu tenho que ter algum prêmio por eu deixar das coisas do mundo e aceitar Jesus. Esses sabe quem são? Quando nós lemos ali no versículo, finalzinho do 16, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esses muitos que são chamados são aqueles que vêm para Jesus buscando uma recompensa. Os escolhidos são aqueles que vêm para Jesus dizendo, Jesus me salvou, é o suficiente. Então essa é a diferença dos chamados e dos escolhidos. Muitos são chamados, muitos vêm, mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque vêm com o desejo de apenas interesse de saber o que eu vou receber de Deus se eu me tornar um cristão. O que eu vou receber? O que eu vou receber de bom nessa vida? Ou na vida eterna? O que eu vou receber de bom? Então quem vem com esse interesse faz parte desses que são chamados, mas não foram escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que dizem, Deus pode não me dar nada nessa vida. Ele salvando a minha alma é o suficiente. Amém? Então essa é a importância. E é essa a mensagem que essa parábola nos transmite. Que é a salvação, que é a nossa recompensa. Porque pode até parecer, como eu já falei, pode parecer injusto aos olhos de muitos, de que esse senhor tenha pagado o mesmo valor para quem trabalhou menos. Mas como que nós vamos dizer que Deus é injusto, se Ele quer me salvar, eu que sou pecadora, e eu não quero que Ele salve o outro que também é pecador igual a mim? Então Deus vai estar sendo injusto por querer salvar a todos? Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E também a explicação a respeito aqui os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Quando o Senhor Jesus disse isso aqui, Ele estava nos dizendo o seguinte, que não importa com quantos anos você se converteu. Porque tem pessoas que se convertem ainda criança. Outros quando são jovens, outros já são adultos, outros já são, já estão na meia-idade, como é chamada, já são idosos. E outros quando estão morrendo. Então, o que quer dizer isso aqui? Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Eu já vou explicar esse aqui que eu falei das idades. Mas antes, para você entender bem, eu tenho que te falar isso aqui. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, aqueles que já tinham morrido, que eram os salvos do Velho Testamento,
que morreram crendo nele, que ele viria, que o Messias viria, eles foram salvos. Os salvos, então, do Velho Testamento. E eles foram os primeiros a acreditar em Jesus. Nós, hoje, igreja, somos os últimos comparados a eles. Mas tem um detalhe, quando diz os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, porque quando o Senhor Jesus vier agora no arrebatamento, que ele vier buscar a igreja, nós da igreja que somos os últimos, porque eles morreram primeiro, creram primeiro, foram salvos primeiro do que nós, eles vão ser os últimos. Por quê? Porque só quem vai subir somos nós agora, que somos os últimos. Então, os últimos serão os primeiros. Vamos ser os primeiros a chegar no céu. E eles que foram os salvos do Velho Testamento serão os últimos. Por quê? Porque eles só vão entrar no céu depois do arrebatamento da igreja. No final do período da tribulação. Os alunos do estudo aí estão lembrando o que eu estou falando. Mas assim, então os primeiros serão os últimos os primeiros. Nós, tempo da igreja, nós somos a geração do último tempo. Nós somos o povo do fim. Então, os últimos serão os primeiros. Quer dizer, nós somos os últimos comparados àqueles que já foram salvos antes de nós. Mas a igreja vai ser arrebatada. Então vai ser primeira do que os salvos do Velho Testamento. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E agora sim, então, usando o exemplo da idade. Uma pessoa que se converteu quando criança, pode pensar assim, quando depois já está mais velho, pode pensar assim, não, mas eu me converti quando criança. Eu posso ter mais valor diante de Deus, porque eu deixei de fazer muita coisa do mundo. Mas não é assim. A pessoa pode ter se convertido primeiro do que aquele que vai se converter só na hora da morte. Mas para Deus tem o mesmo valor. Então, aquele que se converteu em criança não vai merecer uma salvação melhor do que o que se converteu na hora da morte. Então, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ficou entendido isso, irmãos? Então, tem gente que acha assim, não, mas eu me converti já faz um tempo, aquele ali foi agora, ou foi antes de morrer, então não vai ter prêmio. Como não vai ter prêmio se Jesus morreu por todos? E o exemplo, o ladrão da cruz, o ex-ladrão da cruz, Ele se converteu, ele estava na cruz, ele estava próximo à morte, ali ele já morreu, aceitou Jesus, ali conversou com Jesus e em seguida morreu. Então ele não vai ter pagamento porque ele morreu logo depois que se converteu? Vai ter pagamento igual àquele que se converteu quando criança e teve uma vida inteira servindo a Deus. Porque o pagamento é um só, é a salvação da alma. Então essa ideia de recompensa por servir ao Senhor, nós temos que tirar da nossa ideia, irmãos. É claro que Deus nos recompensa. Deus é tão bom que Ele nos dá bênçãos, Ele nos dá vitória, Ele nos dá vida, Ele nos dá saúde. Tudo isso é recompensa de Deus. Mas nós não devemos servir a Deus só pelo fato de dizer, se eu servir a Deus, Ele vai me dar uma vida boa. Eu vou ter saúde. Não. Você deve servir a Deus para Ele salvar a tua alma. Então não significa que por eu servir a Jesus já há 30, 40, 50 anos, eu tenho mais recompensa do que alguém que morreu e um pouquinho antes de morrer aceitou Jesus. Essa pessoa vai para o céu? Claro que vai para o céu. Porque foi o mesmo pagamento. Estão entendendo? Então, Jesus, o Senhor da vinha, deu 1 denário para os que começaram primeiro e para os que começaram por último. Então, não importa se você serve a Deus há 50 anos ou se você se converteu hoje e vai morrer amanhã. O teu pagamento vai ser o mesmo. No caso aqui do nosso exemplo, 1 denário. Mas que é só o exemplo. É a salvação. Amém, irmãos? Ficou entendido? Então, assim,
Não importa quantos anos você serve a Deus, o teu pagamento vai ser igual ao do que se converte hoje. Então nós não devemos ficar nos comparando com os outros, porque com isso a gente alimenta a inveja dentro da gente. A inveja, mas veja só, aquilo lá que aquele irmão recebeu tinha de ser para mim. Eu estou há 50 anos dentro da igreja e Deus não me deu. E aí começam as dúvidas no coração da pessoa, e o inimigo que não deixa passar nada, começa a colocar ideias, dizendo, viu como Deus é injusto? Olha aí, você abandonou tudo por ele e agora ele não te deu nada e deu para aquele que chegou ontem. Não é assim? Então afaste de você esse sentimento de comparação. Ah, eu quero ser assim, como fulano de tal. O que Deus dá para cada um é para aquela pessoa. Eu não posso fazer o que você faz. Você não pode fazer o que eu faço. Podemos fazer parecido, mas aquilo que eu faço só eu sei fazer. Aquilo que você faz só você sabe fazer, porque foi Deus que te deu esse talento. Amém? Então não se compare com os outros. Não fique se comparando, porque isso vai fazer você se tornar uma pessoa invejosa. E a inveja, irmãos, não vem de Deus, e você sabe muito bem disso, e nem a salvação vem pelas obras, né? Então essa parábola aqui nos ensina isso, a nossa salvação não é por obras, não é pelo que eu faço. Ah, porque eu venho aqui pregar toda terça-feira, eu mereço ser salva, os outros não, capaz. Isso diante de Deus nunca funciona. A minha salvação não é pelo que eu faço, é pela misericórdia e pela fé em Jesus. Pela graça de Deus. Então, se eu faço tal coisa, eu tenho que fazer com alegria para servir a Deus, mas não esperando recompensa. E Deus vai nos recompensar. Ele vai dar os nossos galardões, os nossos prêmios. Mas nós não devemos fazer buscando isso, com interesse materialista. Ah, porque se eu servir a Deus, eu vou me dar bem na vida. Se eu servir a Deus, depois no céu eu vou ter mais do que os que não fizeram nada. Não é assim que funciona. Quando acontecer o tribunal de Cristo, que é o primeiro evento depois do arrebatamento da igreja, quando nós chegarmos no céu, cada cristão vai ser premiado por aquilo que fez aqui na terra. Mas se ele fez só buscando glória própria, não vai receber nada. As suas obras vão se queimar, vai deixar de existir. Palha, madeira e feno vai ser comparado a essas obras. Mas aquele que fez para a glória de Deus vai ser comparado ao ouro, à prata e ao diamante, pedras preciosas. Por quê? Porque fez para Deus, não fez para buscar para si só, para si mesmo. Então vai ter recompensa. E quantos irmãos que quando nós chegarmos lá, no momento do tribunal de Cristo, nós vamos nos admirar. Porque muitas pessoas que aos olhos humanos fazem muito, diante de Deus não vão receber nada de prêmio. Vão receber a salvação, mas não vão ter premiação alguma. Porque não fizeram para Deus, fizeram para si mesmos, para aparecer, para o seu nome ficar famoso. E em comparação nós vamos nos admirar também, porque aqueles que a gente via sentadinho, quietinho lá, quase não abria a boca, diante de Deus pode ter um prêmio enorme. Porque o que fazia, fazia para Deus e não para si. Entendido isso? Amém? Então, essa parábola, guarde bem na tua mente o seguinte: representa a bondade e a misericórdia de Deus por nos dar pagamento igual. Claro que os prêmios, vai ter prêmios diferentes, mas a salvação é igual para todos. A salvação é para aquele que aceitar Jesus. Então é o prêmio, é o pagamento.
Então nós não podemos querer mais do que isso. O que vier a mais para nós, irmãos, é lucro, não é? É lucro. Mas a salvação que importa é a salvação. Nós podemos, eu já vou encerrar, nós já vamos orar, mas eu tenho aqui ainda três ou quatro assuntos que eu vou falar bem rapidinho. Então assim, para nós fazermos um resumo dessa mensagem, olhe para você mesmo como aqueles trabalhadores que estavam às 6 da manhã na praça, ou às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5, mas eram todos iguais, estavam todos ociosos, estavam sem fazer nada. Então estavam imprestáveis. Nós, sem Jesus, somos imprestáveis. Entendido? Nós somos imprestáveis. Nós não temos valor algum se não for o valor que Deus nos dá. É claro que a gente sabe o valor de uma alma, eu não estou entrando nesses detalhes teológicos aí. Mas sem Jesus nós não somos ninguém. Sem Jesus não dá. Se não dá nem para viver sem Jesus, imagine morrer sem Jesus, não dá mesmo. Né? Então veja só, nós somos como aqueles trabalhadores lá, eles estavam ociosos, sem ter nada para fazer, até que veio o Senhor da vinha e os contratou. Então nós éramos assim, nós éramos imprestáveis, pecadores, merecedores do inferno, caminhando para o inferno, até que veio o Senhor Jesus e nos resgatou. Então olha só, lembre disso. E essa recompensa então não é baseada pelo que nós fazemos para Deus, mas porque nós fomos chamados por Deus. Eu não sou salva pelo que eu faço, eu sou salva porque Deus me chamou. Então nós fomos chamados para ir trabalhar na vinha do Senhor. O que é a vinha do Senhor? É a obra de Deus. Hoje nós chamamos de igreja, o trabalho da igreja, né? Mas é a obra de Deus. Só que a tua salvação não vai ser baseada naquilo que você faz na igreja. Vai ser baseada na graça de Deus. Entendido isso? Então, por isso, é mérito dele. Dele quem? De Deus, de Jesus. Nós não somos salvos por nosso mérito. Nós não temos mérito algum. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Não é não. Não é, todo mundo tem maldade no coração. Então não importa se você se converteu quando criança, quando jovem, quando adulto, o teu prêmio vai ser igual ao prêmio de quem se converter a Jesus antes de morrer. Porque somos todos iguais. Gravou bem isso na tua mente? Amém? Falei também da inveja, né? Que muitas vezes somos invejosos, então temos que, por essa parábola, nos sentirmos abençoados por Deus, mas não sentirmos que os outros são menos dignos do que nós. Porque não são. Nós somos iguais, mais uma vez vou repetir, então nós somos iguais. Então a obra de Deus é o lugar que nós temos que trabalhar, que fazer as coisas, mas não é o nosso trabalho que vai nos salvar. É a misericórdia do Senhor. Isso aqui eu já falei no dia das recompensas, né? Então veja só, irmãos. Para encerrarmos, nós temos que abandonar a inveja e não buscar recompensa. Guarde bem isso no teu coração. Não imite, não tente imitar os outros. Ah, porque fulano canta bem, eu também quero cantar. Porque fulano prega bem, eu também quero pregar. Se Deus te escolheu para ficar sentadinho, amém. Você tem o teu ministério, às vezes está orando aí no banco por quem está aqui em cima. Então você tem recompensa por isso. Mas não se compare com os outros. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Não devemos atribuir valores às pessoas ou a trabalhos
dizendo que alguns merecem mais, pois Deus julgará tudo de acordo com a sua justiça. Então, quem sabe o que cada um merece é só Deus. Mas o pagamento na forma de ser igual para todos é a salvação. Jesus me salvou, Jesus te salvou, então nós somos iguais. Amém? Então, por isso, o trabalhador, ali que foi o que menos trabalhou, recebeu a mesma coisa que o que mais trabalhou. E o dono da vinha, então, representou a misericórdia de Deus. Então, olha só, irmãos, assim os últimos serão primeiros. Aqueles que querem ser primeiros em tudo, diante dos olhos de Deus, são os últimos. Então, nunca se considere o máximo. Nunca seja, eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso, eu quero. Não. Você, diante de Deus, é igual um mendigo que está lá na rua. Eu sou igual um mendigo que estou lá na rua, aos olhos de Deus. Porque todos temos uma alma e um espírito. Então somos iguais. E o trabalhador vai receber aquilo que o Senhor da vinha, que é o Pai, determinar. Aquele que foi chamado, mas não foi escolhido, não vai ser salvo. Então seja um chamado e escolhido. Não apenas um chamado. Não venha para Deus apenas buscando benefício para você. Venha para Deus para adorá-lo, para louvá-lo, porque Ele merece. Nós merecemos o inferno, lembre bem disso. Mas pela graça de Deus, hoje nós estamos indo rumo ao céu. Amém? Ficou entendida essa parábola? É uma parábola que não é muito pregada, né, irmãos? Mas eu espero que você tenha entendido isso. Ficou claro? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então lembre bem desse detalhe, irmãos. Somos salvos pela misericórdia de Deus, não porque nós merecemos.